necessário, tá? Então, vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus, vamos ver o que o Senhor tem para nos falar esta noite. O texto está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1 em diante, nós estaremos lendo a palavra de Deus para a edificação da casa do Senhor, para a edificação dos nossos irmãos que nesse momento estão nos vendo, cultuando ao nosso Deus como nós estamos cultuando. 2 Crônicas, capítulo 20, como eu falei, nós estaremos durante esse mês tratando sobre família. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Nosso Deus não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor vem sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa.
quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Glória a Deus, aleluia. Que Deus seja exaltado nesse momento pela sua palavra, que por si só já nos fala, já nos edifica, já nos traz a segurança. Por si só a sua palavra já é completa, ela já determina a vitória para o seu povo. Mas nós queremos nesse momento deixar Deus falar mais um pouco. Por isso, ore ao Senhor nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui reunidos juntos no nome do Senhor Jesus Cristo. Compreendemos, ó Deus, que a Tua palavra ela tem poder, ela tem autoridade por si só. Ela tem autoridade para transformar, para salvar, para curar, para edificar a vida do homem. E nesse momento, Pai, nós pedimos pelas famílias, as famílias que nesse momento estão passando por dificuldades. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa derramar as Tuas ricas e preciosas bênçãos sobre todas. Muito obrigado, Senhor, fala conosco, nos abençoa, que a Tua palavra, ó Deus, enviada por Ti nesse momento, possa, ó Deus, cumprir o projeto, o ministério que o Senhor deseja, que tudo se faça conforme a Tua vontade. E assim, Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, nós temos a palavra de Deus que nos edifica, que nos fortalece. Essa história, essa passagem bíblica muito importante que fala ali dessa luta, dessa batalha do rei Josafá, que não estava sozinho, havia ali algumas famílias com ele, mas essas famílias estavam passando por uma situação muito difícil. Mas nós não podemos esquecer, a família é um projeto de Deus, é algo que o Senhor criou, e o desejo de Deus para todas as famílias é sempre de felicidade, é sempre de paz, é sempre de harmonia. Sabe, quando nós falamos da família, nós estamos falando de algo que nasce no coração do Pai. É quando Deus cria a família, Ele cria a família para a sua glória, para o seu louvor. Você existe para o louvor de Deus. A sua família existe para a glória do nosso Pai. Quando nós falamos de família, nós estamos falando do alvo constante, do inesgotável amor de Deus. Mas, infelizmente, nós temos visto muitos lares que, ao invés de um lugar de paz, ao invés de um lar de bênção, de um local de harmonia, um local de felicidade, tem se transformado aí em um lugar de medo, um lugar de discórdia, um lugar de tristeza, um lugar de ira, um lugar de destruição. Muitos lares estão, infelizmente, desta maneira, onde não louvam ao Senhor, onde não glorificam ao Senhor, lares perdidos, lares onde as suas bases estão no alcoolismo, estão nas drogas, na prostituição, estão no adultério. Infelizmente, as pessoas não estão glorificando a Deus, não estão louvando ao Senhor. Nós acabamos de ler que quando esta epidemia, assim como a espada, assim como a fome, assim como as guerras, quando elas aparecem, há uma necessidade do povo se conscientizar, do povo buscar ao Senhor, do povo se unir nessa mesma batalha, assim como a gente viu nesse texto. O povo precisa, nesse momento de crise, se juntar como família, para glorificar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E aqui no texto em que nós lemos, as famílias de Jerusalém, também de Judá, estavam vivendo um tempo assim.
após eles receberem uma notícia em que os seus inimigos estavam marchando contra eles, em guerra, armados, num número muito maior, eles ficaram com muito medo. Eles ficaram preocupados. Eles pensaram, nós estamos destruídos. E quantas famílias não estão, nesse momento, tomadas pelo medo? Não estão dizendo que não sabem o que fazer, como disse o rei Josafá. Quando ele ora ao Senhor, quando ele clama ao Senhor, ele diz, Senhor, nós não sabemos o que iremos fazer. Nós não temos noção, porque eles estavam em menor números, e aí então eles ficaram preocupados, mas eles recorreram à pessoa certa. Eles recorreram ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Josafá aqui, ele não se entrega, ele lidera, ele chama o seu povo para uma reação, e aqui eles experimentam um verdadeiro milagre em suas famílias. Aquele vale de medo é transformado então num lugar de paz, e assim como nos dias de Josafá, assim também pode ser com a minha família, assim também pode ser com a sua família. Por isso não tenha medo. Nós vamos ver nesse momento o que fazer em tempos de crise. Nós estamos vivendo uma epidemia muito séria. Milhares de pessoas estão morrendo. Milhares de pessoas estão perdendo também os seus entes queridos, seus amigos, que não são apenas números, são pessoas, são vidas. E muitas delas também não tiveram a oportunidade, porque não entregaram suas vidas a Jesus, de poder estar morando nesse momento com nosso Pai Todo-Poderoso. Por isso é um momento de parar, é um momento de buscar forças em Deus, para que tudo isso acabe, mesmo que seja tão gigante, tão difícil de tratar, porque nós estamos tratando contra um inimigo invisível, e um inimigo que ataca aquilo que nós tanto mais precisamos. Uma das coisas mais importantes, que às vezes nós nem valorizamos tanto, mas é o ar, a vida, o sopro. E aí então nós passamos por grandes dificuldades nessa hora. Mas Josafá, ele reúne o povo, e ele reúne o povo para buscar ajuda no Senhor. Ele então promove um momento de oração, ele chama as mulheres, ele chama as crianças. Até mulheres com bebês de colo foram para lá, ficaram em pé diante do Senhor e começaram a orar e jejuar, buscando ao Senhor. E a palavra de Deus, ela ensina que nós devemos orar sempre, mas principalmente quando nós não sabemos o que fazer. A oração e o jejum é estabelecido por Deus, porque a oração e o jejum não traz força para nós, não. Pelo contrário, essa oração, esse jejum, ela promove um quebrantamento. É quando eu reconheço que preciso de Deus. É quando eu reconheço que eu não tenho forças. É quando eu mato a minha carne para fortalecer o meu espírito. É quando eu me uno com Deus, porque esse jejum é exatamente para que nós possamos fortalecer a nossa comunhão com Deus. E claro, se estivermos juntos, reunidos, se estivermos em paz com o nosso Deus, tenha certeza, nada vai nos atingir. E é através da oração que nós conhecemos a Deus, que é esta fonte de poder, que é esta fonte, sabe, de louvor, que é esta fonte de amor por nossas vidas. Infelizmente, nesta época, nesse tempo de modernidade, as famílias já não oram mais. As famílias já não sabem mais como orar, já não sabem mais o que fazer. E a oração e o jejum é o meio da graça para a vida inteira, para a vida toda. Mas nesta época que nós estamos vivendo, nesse tempo de crise,
é o recurso que nós temos nas mãos. É orar, jejuar, é chamar a família para adorar a Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã, nós falamos no domingo passado, ele mesmo vai se preocupar com ele mesmo. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Porém, nós como servos de Deus, nós temos a garantia. O Senhor já nos garantiu a vida eterna. O Senhor tem um lar celestial para nós. Sabe, se essa epidemia, essa pandemia vier e atacar a todos, nós temos uma certeza. O lugar que o Senhor nos levará é um lugar de paz. É um lugar onde não vai haver doenças, onde não vai haver o choro, onde não vai haver mais a morte. Mas nós viveremos ali para sempre com o nosso Deus. Mas você tem Jesus na sua vida? Você tem Cristo na sua vida? Jesus é o único meio de salvação, não há outro meio. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a nossa salvação. Jesus não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar a humanidade. A palavra de Deus diz que Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. O Senhor Jesus ainda diz, crede em mim, crede em Deus, crede no meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então Jesus está preparando um lugar para nós. Um lugar de paz, um lugar de amor. Um local onde nós viveremos para sempre com o nosso Pai. Estaremos ali com Jesus, tendo paz e vida, louvando a Ele, adorando a Ele, sem fome, sem peste, sem doença, sem choro, sem morte. Eu não sei como está a sua vida agora, mas eu quero dizer para você que mesmo esse exército sendo muito grande, você pode recorrer ao nosso Pai, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A palavra de Deus diz que aqueles homens, tanto o rei Josafá, como aqueles homens, aquelas mulheres, eles deram ouvidos à palavra de Deus. Após um período de jejum, após um período de oração, o Espírito do Senhor veio àquela congregação e disse, dai ouvidos, vós moradores de Jerusalém, a que vos diz o Senhor. Então o Senhor está falando conosco, assim como Ele também estava falando àquela comunidade, aquele reino, aquele povo. Ele está falando com você que está aí do outro lado. Ele quer você, Ele quer a sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração. O Senhor Jesus, Ele bate na porta, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Jesus quer entrar na tua vida, mas você precisa abrir a porta. Talvez você já abriu a porta para muitas coisas que não eram de Deus. Talvez você abriu a porta para muitas coisas que não era para a glória de Deus. Mas essa noite você tem a oportunidade, não só você, mas também toda a sua família, para que você um dia possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, um lar de bênção é edificado pela palavra de Deus. Josafá, ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, melhor, Jesus diz, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Está em Mateus, aqui no capítulo 7, no versículo 24, né? A palavra de Deus, ela vivifica, ela fortalece, ela guia, ela
traz prazer, ela traz paz. Sabe, é tudo que uma família precisa. Uma família para ser edificada, nós acabamos de ler lá no Salmo 127. Uma família para ser edificada, ela precisa ter Deus, ela precisa ter Jesus como centro, como aquele que edifica. Ela precisa ter Deus como base, não as obras da carne, não os desejos da carne, mas as obras do Espírito, o fruto do Espírito. E depois que eles deram ouvidos à palavra de Deus, nós compreendemos que eles foram para a guerra. Mas o Senhor disse, vocês não precisam lutar, porque esta guerra não é de vocês. Sabe, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, Deus diz, agora é comigo. Eu costumo dizer que aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está em nossas mãos, aquilo que nós podemos, sabe, transformar, aquilo que nós podemos edificar, aquilo que nós podemos trabalhar, Deus não move uma palha, porque Ele deseja também que nós possamos fazer aquilo que é necessário como ser humano, como servo de Deus. Porém, preste atenção nisso, aquilo que você não pode fazer, Deus ele vai mover os céus e a terra. Ele vai fazer o impossível por você. Talvez você esteja nesse momento dizendo, eu não sei mais o que fazer. É aí onde entra Deus. É aí onde entra o Deus do impossível, o Senhor dos senhores. Aquele que é capaz de todas as coisas. E quando nós estamos com Ele, todo o medo passa. A Bíblia conta que eles entraram ali numa emboscada, e ali foram destruindo uns aos outros. Ou seja, quando o nosso inimigo está diante de Deus, não tenha medo, porque aquilo vai ser destruído automaticamente, entre eles mesmos. Né? Então, essa pandemia que nós estamos passando, ela vai ser destruída. Sabe, por onde ela veio, ela vai voltar por 7 caminhos. Quem é nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Sabe, tem muita coisa sendo prescrita, que vai ficar pior, que vamos passar muito tempo sem se recuperar, que, sabe, as coisas irão ficar muito difíceis. Eu não tenho dúvida da dificuldade, não. Mas eu também tenho certeza que você, nós temos aprendido muito com essa situação. Nós temos aprendido a valorizar, nós temos aprendido a amar, nós temos aprendido a ver que nós não somos ninguém, que nós somos dependentes de Deus. Nós temos aprendido que é bom viver em família. Nós temos aprendido que é bom louvar o Senhor na casa do Senhor. Sabe, talvez você, eu não estava frequentando a igreja, mas eu estou morrendo de saudade daquela casa. Eu estou morrendo de saudade dos meus irmãos. Eu estou morrendo de saudade dos meus amigos. Eu estou morrendo de saudade daquele pastor. Nós temos aprendido muitas coisas. Mesmo diante dessa situação terrível que nós estamos passando. Tenho certeza que quando nós voltarmos, eu fico pensando que o povo de Deus já passou por vários cativeiros, e eu fico lembrando ali do cativeiro de Babilônia, eles passaram 70 anos ali, sabe, presos, como escravos. E quando o Senhor foi libertando o povo, foi trazendo de volta, sabe, aquele povo voltaram para suas casas, estava tudo destruído, mas eles foram construindo. Eles foram edificando novamente, começaram a comer frutos que eles não tinham plantado. Começaram a beber água que eles não tinham cavado, poços ali. Mas o Senhor foi recuperando, foi dando de volta tudo aquilo que era necessário para eles, e eles tiveram uma nova vida.
Mas para isso, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer que o Senhor dos Senhores, nesse momento está olhando para nós, nesse momento está esperando de nós algo. Nós precisamos olhar para Deus. A palavra de Deus fala que aquelas pessoas ali, elas não precisaram usar as suas forças, não usaram armas humanas, mas eles jejuaram, eles oraram, e eles transformaram aquele momento de guerra, de tristeza, de morte, em um lugar de paz. Que assim seja também a tua vida, que assim seja também a tua família, que a tua casa, nesse momento, esteja sendo transformada em um lar de paz, em um lugar de amor, em um lugar onde o Senhor está em primazia, está em primeiro lugar, e que o seu brilho, a sua luz, irá transformar nesse vale de morte, um lugar de bênçãos e de maravilhas, para a glória do nosso Deus. Então, muito obrigado. Eu gostaria, nesse momento, de orar pela sua família. Quero dizer para você, ore, busque a Deus, jejum, busque ao Senhor enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pai querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Assim como o rei Josafá acreditou na tua palavra, nós também, Pai, acreditamos. Assim como o rei Josafá acreditou em teus profetas, nós também acreditamos. Estamos aqui, ó Deus, para falar daquilo que é teu, daquilo que pertence ao Senhor. Nesse momento, Pai, nós não usamos armas humanas. Nós recorremos ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que foi capaz de destruir todo aquele exército. Aquele que é poderoso para salvar aqueles que estão aflitos nesse momento. Nesse momento, Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Eu, como teu servo, ministro bênção sobre esse lar, sobre esta casa, que nesse momento, com fé, ora comigo, e que com fé, nesse momento, crê nas palavras do Senhor. Derrama, Deus, todas as bênçãos. Se houver enfermidade, ó Deus, cura em nome de Jesus. Se houver um problema no casamento, ó Deus, em nome de Jesus, resgata. Se houver algum problema de drogas, os filhos, de bebedice, de prostituição, Pai, em nome de Jesus, restaura, ó Deus, resgata, transforma. Pai querido, se estiver alguém nesse momento, que está nos vendo, e que está fraco espiritualmente, em que a família já não tem mais forças, em nome de Jesus, Pai, eu ministro, ó Pai, a cura espiritual sobre teus céus. Muito obrigado, Deus. Nós colocamos tudo em tuas mãos, nós acreditamos no Senhor. Obrigado, Pai. Nós oramos a Ti, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Baixe sua cabeça nesse momento. Que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo do nosso Senhor e a graça salvífica do nosso único, suficiente Senhor e Salvador eterno, Jesus Cristo, esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Santo, 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 Deus onipotente,